E aí, galerinha, tudo bem? Muito bem, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar de análise estatística. Vamos falar de números. Vocês já tiveram aula de bioestatística? Lembram? Estão achando que é só aquilo ali, acabou, pronto, passei, não vou ter mais que olhar para esse negócio? Hoje a gente fala um pouquinho sobre isso daí. E isso complementa o que a gente falou semana passada, de como os americanos trabalham, aquela coisa toda, da cultura dele, de como a NBA funciona, porque isso aí também é uma coisa que fica assim muito clara quando a gente trabalha com isso. A ideia é que o número não mente. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre eles. Bom, quando a gente fala de modalidade coletiva, se uma equipe quer ter sucesso, ela tem que buscar excelência. Ela tem que ser melhor do que todas as outras. E essa busca tem que ser em vários aspectos. Então a equipe pode treinar a parte física, a parte técnica, a parte tática, a parte psicológica e fazer essa ter o sucesso desejado aí quando ela consegue trabalhar em todos esses aspectos. A estatística entra para ajudar essa turma. É uma forma de ajudar em todos esses aspectos aí. Eu posso usar a estatística nisso aí. Além disso, tem um professor, um pesquisador português conhecido, Júlio Garganta. Vocês já devem ter ouvido falar dele. O cara é bom. É, Ele fala que o jogo é muito rico em informação. Tem muita informação no jogo. E se a gente quiser conseguir captar essas informações, a gente precisa dar um jeito de trabalhar isso daí. E quando a gente trabalha com isso, quando a gente faz esses dados, que a gente coleta esses dados e consegue fazer esse trabalho, a gente consegue ver coisas que vão acontecendo no jogo. Então a gente consegue tirar algumas imprevisões que aconteciam. Ah, eu sei que tal jogador sempre arremessa desse jeito, sempre arremessa para aquele lado e tal. Então eu tiro a tal da imprevisibilidade, que é uma coisa que o pesquisador português também fala, que o, uma equipe, quando ela quer ter sucesso sobre a outra, ela tem que aumentar a imprevisibilidade, tem que não, o outro não pode saber o que está acontecendo. A partir do momento que elas começam então a fazer essa estatística, elas diminuem as variáveis e conseguem melhorar em alguns aspectos. Então isso é muito importante. Uma outra coisa muito importante dessa análise estatística é a ideia das emoções. Quando a gente assiste um jogo, a gente se envolve e aquilo pode deixar a gente, levar a gente para um lado errado, vamos dizer assim. Então imagina, por exemplo, um jogo de basquete, o cara que arremessou a última bola e que acertou o arremesso e que o time ganhou. Você não vai lembrar de todas as outras vezes que ele errou o arremesso. Você vai lembrar daquele último que ele acertou. Só que você precisa dele rendendo mais. Então, se você tem o controle estatístico e fala, ó, aquele dia você acertou 1 em 8, quer dizer, de todas as 8 vezes que você arremessou, você tinha errado todas até aquela última que você acertou. Então, a estatística ajuda a lembrar que é importante, o jogo tem o seu calor, mas tem a parte racional da coisa também e faz com que aí isso se fique mais racional para quem está analisando isso daí e tem que fazer essa análise bem feita. Já que eu tenho esses dados que eu consigo pensar por esse lado racional, eu consigo identificar as coisas que são as forças e as fraquezas da minha equipe e da equipe adversária. Eu consigo comparar a minha equipe do ano passado com a desse ano, a equipe de uma equipe com outra, ou seja, eu consigo fazer várias comparações aí nesse sentido. Então, também me ajuda a criar novas formas de pensar nessa, nesse trabalho. Quando eu tenho trabalho estatístico, eu também tenho embasamento para a substituição e para os treinos. Então, se eu quero tirar um jogador, ele vai me perguntar, mas por que você me tirou? Pô, você não está rendendo hoje. Olha aqui, o seu rendimento hoje está baixo e tal. Eu ponho você sentado daqui 2 minutos, vamos lá, volta daqui a pouco, etc e tal. Mas eu tenho prova disso daí. Eu posso usar isso daí como prova. É, eu posso mostrar isso para o meu atleta.
Então isso é muito importante porque tira também a coisa do o treinador não gosta de mim, ele me tirou em tal momento. Não, tá aqui, ó, eu te tirei em tal momento por causa disso. Então se tira de novo o emocional da coisa e põe a razão. E você pode mudar os seus treinos. Você, enquanto treinador, que você quer melhorar a sua equipe, você percebe que ela tem uma dificuldade em algum fundamento, em alguma atividade, alguma coisa que você contabilizou ali, então pronto, muda isso daí, faz com que eles muda seu treino e coloca essas coisas de forma diferente no seu treino para que eles possam melhorar essa fraqueza que eles têm aí. E esse trabalho também é muito rico porque pode ser feito de forma individual ou de forma coletiva. Quer dizer, eu posso melhorar para uma pessoa os números dela e eu posso melhorar isso daí para o grupo também. Importante ressaltar, pessoal, que quando eu estou fazendo estatística, eu estou trabalhando com números e aí eu preciso entender muito bem o que, que eu quero com aqueles números. Como eu falei, eu posso usar esse número para embasar alguma coisa, que seja, por exemplo, para embasar o aumento do meu salário. Pô, eu estou jogando super bem, olha aqui como eu estou bem, precisa, eu quero um aumento por causa disso. Então, isso tem esse embasamento. E a gente precisa aprender a entender isso daí, quando a gente está nesse sentido aí, para poder conseguir argumentar. Porque aí alguém vai falar assim, não, contra os números aqui não tem argumento, você está acertando, você está errando, etc e tal. Mas a gente sabe que a coisa também não é bem assim. A gente pegar o Covid hoje, por exemplo, aí, pega a pandemia, tem um monte de prefeito que não quer o número crescendo na sua cidade. Então eles vão escondendo as coisas e tal. Ah, vamos contar o que está acontecendo, mas vamos contar de um jeito diferente. Quer dizer, ele não está falando uma mentira, mas ele também não escolheu o modo mais correto, talvez, de falar sobre isso. E a gente tem que saber dessas coisas, tem que entender o processo para poder falar, ó, beleza, o São José quer fazer tal coisa, o prefeito de São José falou isso e aquilo. Será que foi a melhor comparação que ele fez? Não foi? O que, que a gente pode levar disso daí? Ele está provando pelos números, então ele está embasando a ideia dele, tudo em número e tal, tá tudo certo. Ok, não tem problema no que ele está falando, só que daria para ele falar melhor. E essa é a ideia. Não adianta só a gente pensar no número, é preciso entender o que está acontecendo para a gente poder falar sobre isso ou encontrar formas diferentes de contra-argumentar quando vierem com essas propostas, por exemplo, para cima da gente. Basicamente tem dois tipos de análise, o scouting e os indicadores do jogo. Normalmente elas se misturam muito, então alguns pesquisadores vão diferenciar isso daí, mas a gente encontra bastante isso muito misturado um com o outro aí. Quando a gente fala do scouting, então, em teoria, o scouting é fazer uma verificação. Ele seria uma ele busca uma variação e pega alguns aspectos subjetivos, quer dizer, eu acho que isso foi desse jeito, então eu marco uma coisa lá na minha pesquisa, na minha contabilidade ali. Ah, eu acho que isso foi daquele, então ele marca de outro jeito. Quer dizer, é uma análise mais qualitativa, ela vê a qualidade da coisa e ela é subjetiva, são vários, não tem um aspecto objetivo. Pelo contrário, ela fica ali, talvez, quem sabe, eu acho e tal. Além disso, o scouting pega as movimentações ofensivas e defensivas, então ele pega mais do que simplesmente pegar o número, como a gente vai ver nos indicadores. Ela consegue pegar a movimentação, ela consegue pegar, por exemplo, a localização na quadra. Se eu faço um indicador de arremesso, é simples, é binário, acertou ou não acertou. Ele arremessou, acertou ou não acertou, ou é sim ou é não, não tem. Então ele não leva em consideração, por exemplo, de onde ele teve que fazer esse arremesso, quantas pessoas estavam em cima dele, etc e tal. Então, essa parte do scouting seria um pouco mais subjetiva nesse aspecto, enquanto que quando a gente tem os indicadores do jogo, eles têm uma parte mais objetiva, uma parte mais quantitativa, ou é ou não é, não tem meio termo. E nesse caso, eles não se preocupam com as condições do jogo. Como eu falei, ele não quer saber se você arremessou marcado por 3 ou livre de marcação. A ideia é, se arremessou, acertou ou errou. Então, tem esse ponto. E além disso, quando eu tenho os indicadores do jogo, eu tenho um trabalho estatístico que pode ser feito. Então, se vocês lembram das aulas de vocês de bioestatística, vocês devem ter aprendido sobre desvio padrão, correlação, significância, e aí eu posso tentar encontrar um padrão nesses dados aí falando sobre isso. Então, a ideia é essa. E aí, eu tenho dentro desses indicadores
dois tipos de indicadores, vamos dizer assim. Eu tenho os indicadores diretos, então, que são os arremessos tentados e convertidos. Então, eu arremessei uma bola, é uma tentativa. Se eu converti o arremesso, é uma tentativa e uma conversão. Eu arremessei o segundo, não converti, então são duas tentativas e uma conversão. E assim vai fazendo isso para os arremessos de 1, 2 ou 3 pontos. Quer dizer, pode ser para o lance livre, para um arremesso de quadra ou para o arremesso de 3 pontos. E a gente faz essa anotação aí para ver o que acertou e o que errou. Também entra como indicador direto os rebotes, tanto os ofensivos, que são aqueles que a gente tem no ataque, quanto os defensivos, que é da defesa. Então, uma equipe arremessa, a bola bate no aro, na tabela e não cai na cesta, dá um rebote. Se a equipe que arremessou pegou o rebote, isso é chamado de rebote ofensivo. Se a equipe que estava defendendo pega o rebote, esse é o chamado rebote defensivo. Então isso pode acontecer nos dois lados da quadra aí. Um outro indicador são as assistências. Assistência é o último passe para o cara que fez a cesta. Então eu passei a bola para alguém, ele arremessou e fez a cesta, conta uma assistência para mim, porque eu fiz esse último passe para ele. Se eu passei para o cara bateu a bola, foi para lá, foi para cá, voltou, driblou, não sei o que, infiltrou e aí fez a cesta, não conta como assistência, ok? A ideia é um arremesso para um cara que estava melhor preparado para fazer o arremesso, um passe para um cara que estava melhor preparado para fazer o arremesso, e esse cara, depois que eu arrumei a situação para ele melhor, ele faz o arremesso, converte, e aí conta uma assistência para mim. Então, quer dizer, é quem passa essa última bola para o cara que faz a cesta. Isso é a assistência, e eles contam isso daí também, contabiliza como indicador direto no jogo. Um outro indicador são os tocos. O toco é quando um jogador arremessa ou tenta fazer o arremesso e o jogador da defesa impede isso daí. Seja quando a bola já está no ar e ele bloqueia, ele não deixa a bola chegar na cesta, seja quando a bola está saindo da mão do jogador, ele tira essa bola daí. Lembrando que na regra, não posso cortar a bola quando ela já estiver na descendente. O arremesso ele sempre tem uma fase ascendente, que a bola está subindo, ela atinge o ponto mais alto, ela começa a descer. Então, não se pode dar um toco quando a bola já está descendo. A bola tem que estar na ascendente. Se o cara arremessou, a bola está descendo e vai cair muito longe da cesta, mas ele tinha a tendência de arremessar e alguém vai lá e dá um tapa na bola, quer dizer que a regra fala que valem os 2 pontos, independentemente do cara ter chance de acertar ou não. Por isso que você não vê ninguém colocando a mão na cesta para tirar a bola quando o cara já arremessou. Mas existe a possibilidade de eu tomar essa bola quando o arremesso está subindo ou quando está na mão dele ainda. Isso é o que a gente chama de toco no basquetebol. Bola recuperada é o lado positivo, são as roubadas de bola. Então o outro time vem com a bola e eu consigo interceptar um passe, eu consigo roubar a bola de algum jogador que estava driblando ou que estava segurando a bola. Então isso aí é uma chamada de bola recuperada. Um outro exemplo é a bola perdida. Nesse caso, é o lado negativo da coisa. Eu estou com a bola, estamos atacando, eu vou fazer um passe, alguém rouba essa bola, ou eu estou batendo bola, alguém rouba essa bola de mim. Nesse caso, foi uma bola perdida, um erro cometido aí que também é anotado. E contabilizado também as faltas sofridas e as faltas cometidas por cada jogador. A partir daí, quando eu tenho esses dados, eu posso pegar outros dados. Por exemplo, eu posso fazer a porcentagem. Se eu tentei 2 vezes, acertei uma, quer dizer que eu tenho 50% de aproveitamento nos meus arremessos. A minha porcentagem de acerto é de 50%. Então, esse daí já é um complementar. Eu uso os diretos para fazer os indicadores indiretos ou os indicadores complementares. Eu posso falar de total de pontos tentados, afinal o arremesso tem arremesso de 2, de 3, de lance livre e tal. Então, eu posso falar de pontos tentados, quer dizer, eu tentei 2 arremessos de quadra de 2 pontos e um de 3, então eu tentei 7 pontos. Desses eu acertei 5. Então, eu tenho uma porcentagem de acerto aí dos 7 que eu tentei, eu acertei 5, e aí se faz essa porcentagem. Pode-se calcular também os rebotes totais, somando os rebotes ofensivos e defensivos.
Eu tenho ainda um outro conceito que chama eficiência. A ideia da eficiência é eu somo tudo que é positivo. Quantos pontos o jogador fez, quantos rebotes ele pegou, quantos tocos ele deu, quantas bolas ele recuperou e quantas assistências ele deu. Somo tudo isso daí e chego no número. Depois eu somo tudo o que foi ruim, os arremessos que ele errou, os erros que ele cometeu, as faltas que ele fez. E aí eu faço a subtração disso daí, do que foi positivo e do que foi negativo. Isso é o que a gente chama na estatística de eficiência. Tem outros conceitos aí, tem muitos outros conceitos, eu coloquei mais um aqui, que é o plus minus, que é o mais ou menos, que usam, que é um conceito bem estranho, porque ele fala de a importância do jogador na quadra. Então é assim, ó, eu entrei na quadra, meu time estava ganhando de 2 pontos. Aí a hora que eu saí da quadra, que eu voltei para o banco de reserva, meu time estava ganhando por 5 pontos. Então, naquele momento que eu entrei, eu fiquei com mais 3, porque quando eu entrei, o time estava com 2 de diferença, depois eu saí e estava com 5. Então, tenho mais 3. Pouco importa se fui eu que fiz a cesta, se eu ajudei muito ou pouco. Eu entrei, o time estava com mais 2, eu saí, o time estava com mais 5, então o meu resultado do mais ou menos fica no mais 3. Aí o jogo continua, passou um pouco, eu volto a jogar, aí eu entro, o time está ganhando de 5, depois eu saio, o time está ganhando de 2. Quer dizer, os 3 que eu tinha já foram para o espaço, o meu mais menos agora é 0. E aí eles usam isso daí para contabilizar mais ou menos a influência que uma pessoa tem na equipe, vamos dizer assim, ou o que ela mudou naquele jogo. A gente vai falar um pouco sobre isso mais para frente, de como esses indicadores também não são lá as coisas mais fidedignas, vamos dizer assim, porque o outro time também muda, também troca de jogadores e tal, então você tem várias informações ali, várias variáveis que vão modificar esse parâmetro e não quer dizer efetivamente que o time melhorou por minha causa ou piorou por minha causa. Às vezes foi só o outro jogador que entrou também, que era muito melhor, e entrou junto comigo. Eu vou falar, pô, não vou entrar agora não, senão meu mais menos vai ficar muito ruim, tal. Então, tem esses números todos aí que eles contam. Para exemplificar para vocês, eu peguei no site da NBA um dos últimos jogos que aconteceu antes de pararem as atividades lá, e foi um jogo do Boston Celtics, que tem aí o cidadão fumando cachimbinho apoiado na bengala, contra o Indiana Pacers, que tem essa bola de basquete dentro da letra P ali. E aí a gente vai ver como é legal, como eles têm informação sobre o jogo. Então, olha só, começando ali do lado. Bom, o placar do jogo final foi 114 para o Boston e 111 para o Indiana. Tá? Tem ali um 43-21 para o Boston, quer dizer, o Boston tem na temporada tem 43 vitórias e 21 derrotas, como a gente falou na aula passada. O Indiana tem 39 vitórias e 26 derrotas. E aí tem lá do lado esquerdo, ó, março 10, 2020. Então o jogo foi dia 10 de março de 2020 e tem no começo ali do placar tem os placares de cada quarto, Q1, Q2, Q3 e Q4, em cima ali do logo do Boston Celtics. Então no primeiro quarto o Boston ganhou de 30 a 22. No segundo ele ganhou de 29 a 28, no terceiro ele ganhou de 35 a 30 e no final ele perdeu de 20 a 31, dando a soma aí de 114 a 111. Continuando à direita, tem algumas informações ali. A primeira ali, ó, PITP, são os pontos feitos dentro do garrafão. Então, anota ali quantos pontos a equipe fez dentro do garrafão. O segundo, os 2 NDPTS, os second points, é quantos pontos a equipe fez na segunda chance. Quer dizer, ela arremessou, não conseguiu, pegou o rebote e marcou ponto. Quantos pontos ela conseguiu nesse ataque que ela precisou de 2 oportunidades para marcar. O terceiro ali, o FBPS, são os pontos de contra-ataque. Depois, o TM REB é o Team Rebound, que é quantos rebotes a equipe teve. Então, ali no caso, a equipe do Boston teve 9 rebotes e o Indiana 5. Team TOV é o turnover, que são os erros. E depois tem um outro total de erro ali. E os erros do adversário que ajudaram os pontos ali, resultado de erro do adversário. Esse é o Opposite Turnover Points.
Em seguida, eu tenho lead changes, é mudança de liderança. Quem que era o líder do jogo? Ah, começou com o Indiana, depois mudou. Ah, então mudou uma vez. Aí depois voltou. Então agora já são duas trocas. Ah, e depois voltou a ser ele. Então foram três trocas e foi isso que ele marcou ali. Quantas vezes isso trocou, quantas vezes o jogo trocou de mão, vamos dizer assim, o líder do jogo. E depois quantas vezes o jogo ficou empatado. Em três momentos o jogo ficou empatado. Normalmente eu posso ter arremesso de 3, de 2, de um. Então pode ser que uma equipe esteja ganhando por um ponto, eu faço um arremesso de 3, passo dois na frente, depois ela faz um lance livre, eu estou um na frente. Então não necessariamente eu tenho empate o tempo todo para ter uma virada aí. Mas eles anotam isso daí. Embaixo, central, tomando quase toda a nossa página aí, tem esse lead tracker. Quer dizer, qual que era a diferença de pontos do líder. Então, por exemplo, quando começa o jogo ali, ó, a primeira, o zero é o meio, então ele está bem no meio da nossa margem de pontos ali. O que é para baixo são as vezes que o Indiana Pacers esteve na liderança e está de amarelo. O que está em cima são as vezes que o Boston esteve na liderança e está de verde. Então a gente vê que o Boston ficou muito mais tempo na liderança do jogo. Só para clarear aí, isso não quer dizer quantos pontos o time fez, ok, pessoal? Isso aí, tá vendo que ele vai até o 20 ali, ó, de um lado, 20 para cima e 20 para baixo? Isso quer dizer qual era a diferença da pontuação. Então vamos supor que uma equipe foi lá e fez uma cesta de 2. Para começou o jogo, a equipe do Indiana fez uma cesta de 2 pontos. Quando ela faz uma cesta de 2 pontos, ela está na frente, aí o indicador fica amarelo, fica para baixo, indicando que ela tem 2 pontos a mais, já que está 2-0. Aí a outra equipe vai lá e faz uma cesta de 3. Se a outra equipe fez uma cesta de 3, agora mudou. A outra equipe está um ponto na frente. E é isso que aparece ali, ó. Ela está um ponto na frente. Agora é o verde que sumiu o amarelo, foi para o lado do verde e está menorzinho, como se ela tivesse um ponto na frente. Aí depois ela foi lá e aumentou essa diferença para 3 pontos. Vamos supor, acertou um arremesso de 2. Depois ela tomou um arremesso de 2, depois ela faz outro arremesso de 2. Aí esses números que vão subindo do verde, então, são a diferença de pontos. Não quer dizer quantos pontos a equipe fez ou os pontos que a equipe estava marcando, mas é a diferença entre o líder e a outra equipe. E aí, isso vai mostrar para a gente que a equipe foi, no primeiro quarto ainda, chegar um momento onde ela passou de 10 pontos de diferença. Podia estar, por exemplo, 22-12. Eu tenho 10 pontos de diferença aí. E é isso que está mostrando ali, quase no fizinho do primeiro quarto. Depois ela cai um pouquinho para perto de 6, 7 pontos, termina o primeiro quarto, começa o segundo. Lá no segundo quarto vão ter 3 momentos que a equipe fica com 15 pontos de diferença. Quer dizer, o jogo podia estar 45-30. Então, aqueles 3 momentos ali que chega na linha do 15. E depois isso baixa de novo. Ó, dá para ver ali que no final do segundo quarto, essa diferença cai para menos de 5 pontos. Então, podia estar, por exemplo, 52-49, algo assim. Volta, termina ali na casa dos 8 ou 9 pontos a diferença no intervalo do meio tempo, vamos dizer assim. Quando volta para o terceiro quarto, aí o time do Boston aumenta essa diferença, chega lá quase a 20 pontos, quase no final do terceiro quarto, mantém essa diferença na casa dos 12, 13 pontos, então ali podia estar, por exemplo, 72-60, algo assim, ok? E a gente nota que o Indiana não, em nenhum momento ele foi líder desde que ele fez a primeira cesta lá, depois o Boston assumiu o jogo e foi líder o tempo todo. Aí a coisa vai mudando de figura no quarto quarto. A equipe do Boston começa com uns 12 pontos de diferença, mais ou menos ali pelo gráfico. Chega uma hora que chega até 16, porque passa ali da linha do 15, e de repente a diferença vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quer dizer, uma hora ali a gente pode estar com 95-92 para o Boston, diferença bem pequenininha. Aí os caras empataram, onde ficou ali um momento no último quarto que não tem ninguém. Passam na frente, com mais uma cesta provavelmente de 3 ali. O jogo empata de novo, tem mais um espaço entre as cores. Outra cesta fica em branco, outra do Indiana. Então o Indiana está na frente de novo, empata de novo. E aí nesse finalzinho
o Boston vence o jogo. Quer dizer, os caras estavam ganhando por uma diferença de 19 pontos no terceiro quarto e quase perderam o jogo no final, bem no finalzinho mesmo. E aqui embaixo a gente vê escrito, ó, biggest lead, que é essa maior diferença. 19 foi quando o Boston estava ganhando, foi a maior diferença, 19 pontos, e 3 que foi o Indiana, que estava quando a maior diferença que ele teve quando ele teve na frente. Então, esse aí é um gráfico que mostra o que está acontecendo. Aí, a gente vê aqui, ó, estatísticas dos times, do lado esquerdo. Então, eu tenho o Boston terminou com 114, o Indiana com 111. O Boston pegou 46 rebotes, o Indiana pegou 43. O Boston teve 19 assistências, o Indiana 23. O Boston roubou 9 bolas, o Indiana 5. O Boston bloqueou, fez um toco 4 vezes, o Indiana 8. O Boston errou 8 vezes, teve 8 erros, né? Perdeu a bola, errou alguma coisa assim. O Indiana teve 12. E aí chegam as porcentagens dos arremessos e eu vou mostrar uma coisa bem curiosa para vocês. Se eu pego a porcentagem de arremesso de quadra, que é esse FG, que é Field Goal, são os arremessos de quadra, o Boston acertou 44% dos arremessos e o Indiana acertou 49,5%. Quer dizer, se as duas equipes arremessaram 100 vezes, o Boston acertou 44 cestas e o Indiana acertou 49. Quer dizer, o Indiana foi melhor no aproveitamento dos arremessos de quadra. Se eu pego os arremessos de 3 pontos, a porcentagem, o Indiana também foi melhor. Então, olha só, o Indiana fez 37,5% de porcentagem de arremesso, enquanto o Boston fez 35%. E no lance livre, o Indiana também foi melhor. Aí agora eu vou fazer uma pergunta para você. Presta atenção. Se eu olhar todas as estatísticas de arremesso, que é como se marca ponto no jogo, o Indiana foi melhor. Em todas as estatísticas de arremesso, o Indiana foi melhor que o Boston. A pergunta que eu faço é: como é que o Boston ganhou esse jogo? Se todas as porcentagens estão mostrando que o Indiana foi melhor, como é que o Boston ganhou o jogo? Então, vou de novo. Olha a porcentagem de arremesso, aquele FG% ali. O amarelo está dizendo que o Indiana acertou 49% e o Boston Verde acertou 44%. Quer dizer, em porcentagem, o Indiana acertou mais. Nos arremessos de 3 pontos, Indiana também acertou mais. No arremesso de lance livre, o Indiana também acertou mais. Então agora dá uma pausa aí para você pensar. Pausa o vídeo e pensa, como é que pode o time que teve um aproveitamento melhor perder o jogo? Agora é a hora. Pausa aí. Bom, a resposta, se você não chegou nela, é que apesar da porcentagem, o outro time pode ter arremessado mais. Então vamos dar um exemplo aqui. Imagina um time que arremessou 2 bolas e acertou uma. Ele teve 50% de aproveitamento. Enquanto que o outro time arremessou 10 bolas e acertou 4. Ele teve 40% de aproveitamento. Só que ele arremessou 4 vezes, ele acertou 4 arremessos, enquanto que o outro acertou uma vez só. Então eu tenho essa possibilidade aí de acontecer, uma equipe ter uma porcentagem melhor de aproveitamento de arremesso e mesmo assim sair com a derrota. O embaixo ali, o points in the paint, é a quantidade de pontos dentro do garrafão. Second chance points, a gente também já falou que são os pontos de segunda chance, quando o time erra o arremesso, o primeiro ataque, e depois pega essa bola e continua atacando. E o segundo, o terceiro ali, o fast break points, são os pontos de contra-ataque, 14-14. E aí do lado direito a gente tem ali os líderes das equipes, os jogadores. Então, o jogador que fez mais pontos de cada equipe, o jogador que fez mais rebote de cada equipe, pegou mais rebote de cada equipe, o jogador que teve mais tocos de cada equipe, o jogador que deu mais assistência de cada equipe. A gente vê aí que o Domantas Sabonis apareceu na equipe do Indiana várias vezes, tanto nos pontos, quanto nas assistências, quanto no rebote. O cara jogou super bem o jogo aí. Beleza? E agora sim a gente vem para a estatística de cada jogador. E olha só que bacana. Começa lá, vou pegar o Jason Tatum, tenho ali o F, o C e o G, que diz a posição deles com relação
ataque, né? Aquilo que a gente viu aula passada de 1, 2, 3, 4, 5. Ah, o Jason Tatum ficou 35 minutos na quadra, 35 minutos e 54 segundos. Olha a precisão do negócio, ok? FGM são quantas vezes ele acertou os arremessos, FGA é quantas vezes ele tentou. Então ele tentou 22 vezes e acertou 11, 50% aí. No 3PM é quantas vezes ele acertou arremesso de 3 e o 3PA quantas ele tentou. Então ele tentou 9 vezes, 9 arremessos de 3 ele tentou, desses 9 ele acertou 3 e errou os outros 6. E o FTM são os arremessos de lance livre, free throw. E aí, ele de 6 lance livres que ele arremessou, ele converteu 5. O REB é Offensive Rebounds, então são os rebotes ofensivos, aqueles que a gente pega na quadra do adversário. DREB são os rebotes defensivos, que eu pego na minha quadra. Assistências. TOV são os turnovers, que são os erros, o cara não errou nenhuma vez quando a bola estava com ele ali. Steals são as roubadas de bola. Block são os tocos. PF são as faltas pessoais, quantos pontos ele fez no jogo PTS e o mais menos ali de quando ele entrou e de quando ele saiu, como é que ficou essa brincadeira. Então, só para a gente tentar relacionar com aquele gráfico que a gente viu que no quarto, a equipe do Boston estava com uma diferença de ponto grande e depois perde isso daí. Uma das razões que a gente pode ver, aí isso aí teria que ver o jogo, mas olha só, se a gente olhar o mais menos do último da lista ali, que jogou 2 minutos e 40, o Grant Williams. Então o cara jogou só 2 minutos e 40. Imagina a sorte do cidadão se no final do jogo a equipe, no quarto a equipe está ganhando com 12 pontos, 13 pontos de diferença, o cara entra, fica 2 minutos em quadra, nesses 2 minutos que ele fica, ele roubou uma bola, sofreu e fez uma falta. Foi as únicas coisas que aparecem nele aí. Ele não arremessou nenhuma vez, ele não teve nenhuma rebote, mas depois desses 2 minutos e 40 que ele ficou, a diferença que era de 12 pontos para a equipe dele passa a ser 5. Quer dizer, a outra equipe marca muito mais ponto que a dele na hora que ele sai nesses 2 minutos e 40. Aí o mais menos do pobre coitado vai para menos 7. Vão dizer que a equipe joga mal quando ele está em quadra. Aí ele vai ter que saber se defender disso daí, porque tem um indicador estatístico ali falando que a equipe joga mal quando ele está em quadra. Então, esse é um ponto aí e acaba explicando essa ideia do mais menos também. Aqui, ó, aquilo que eu falei do scouting. Eu não estou mais olhando como ele arremessou, se ele acertou, se ele errou. Estou olhando de onde ele arremessou e como foi esse arremesso. Então, tem os dois lados aí separados pelas equipes. Cada bola verdinha é um arremesso e o lugar onde a bola está é o lugar de onde o arremesso saiu. Então, os caras arremessaram, dá para ver os lugares de onde eles arremessaram. Se a gente olhar aí do lado esquerdo, não de frente para a cesta ali, mas onde tem um monte de arremesso de 3, ó, eles erraram um monte, tem um monte de xizinho e só tem 2 bolas verdinhas ali, quer dizer, eles arremessaram um monte de vezes da linha de 3 daquela região e erraram um monte de vezes dali. Enquanto que se a gente olhar do outro lado ali, o simétrico dele, eles arremessaram 3 xizinhos e arremessaram 6 vezes e acertaram 3. Isso é o geral da equipe. Tá? Se eu quiser escolher para ver como é que o Tatum arremessou as bolas e quais foram os arremessos que ele fez, de onde ele arremessou e se ele acertou ou não, é só eu marcar ali o jogador que eu quero ver e eu faço essa comparação. Eu posso fazer a mesma coisa com o Sabonis aqui do outro lado para ver como é que foi o sucesso dele nesses arremessos. Ou seja, eu tenho muita informação, aí eu posso falar, ó, quando você arremessa desse lado, você arremessa bem, quando você arremessa desse lado, você arremessa mal, tem que melhorar os arremessos desse lado aqui tem que manter, etc e tal. Ou seja, eu tenho muita informação sobre isso daí. Para ninguém falar que eu sou, o cara fica babando o ovo da NBA, etc e tal, e mostrar, falar um pouquinho do nosso, reconhecer o que tem aqui, é claro que eu peguei para reconhecer o que tem aqui. Não só peguei para reconhecer o que tem no Brasil, como eu peguei o glorioso, fenomenal basquete do São José. Uma vitória que eles tiveram contra a equipe de Mogi, foi também próxima, foi no mês de março aí, talvez próximo, pouco antes da parada, né? São José, vamos falar a verdade, o time de São José não está muito bem no basquete, está mal, inclusive, e tal, mas depois de
uma série de várias derrotas, ele acabou conseguindo uma vitória aí nesse jogo. Então, São José venceu por 97-89. Tem ali o primeiro quarto, ele venceu por 23-19, depois 20-19, 23-21, 31-30. Ou seja, São José não deu chance para a equipe de Mogi. Essa equipe só me dá alegria. E aí, do mesmo jeito que a gente viu ali da NBA, tem os jogadores, a relação dos jogadores, tempo que eles ficaram na quadra, quantidade de pontos, rebotes, assistências, porcentagem de arremessos, de lances livres, bolas roubadas, toco, falta cometida, falta recebida, é, todas as informações ali, o mais menos, a eficiência e todas essas informações aí da equipe. Ah, tem o R são os erros e o EN são as enterradas. Então eu não sei porquê, mas eles colocam aqui, além dos outros que a gente viu na NBA, eles colocam também as enterradas e a eficiência que a gente falou ali, da eficiência com relação aos pontos, a soma das coisas positivas menos as coisas negativas. E olha só, pasmem, esse jogo São José terminou com a enorme quantidade de 0 enterradas. Ninguém enterrou nesse jogo aí. Ah, professor, por que ninguém enterrou nesse jogo? Sei lá, meu, porque ninguém conseguiu entrar na defesa, porque os caras não queriam enterrar, porque o time de São José nesse dia era tudo baixinho, sei lá, porque eu arremessava bem de longe, porque a defesa deles ficava bem postada lá embaixo da cesta. Não dá para saber. É importante a gente entender que a gente tem um dado aqui, mas que a gente precisa saber lidar com ele também. Pode ter infinitas razões, não dá para crucificar os caras por causa de um jogo. Como eu falei semana passada também, quando a gente faz 7 jogos numa final de NBA, isso dá para tirar esses problemas de um jogo, tive um problema num jogo, beleza, teve um problema num jogo, só se ganhar os outros 4 que está tudo certo, você passa para a próxima fase. Então, tem aí toda essa informação disponível sobre os jogos e vocês podem pesquisar isso daí, pode ir lá no site da NBA, dar uma olhada, ver como é que são as coisas, pode ir no site do NBB também, ver, pode ver lá o pessoal do São José, Rafael, Murilo, Lupa, Figueiredo, a turma toda jogando aí e ver as estatísticas deles no campeonato. Beleza? Para terminar, pessoal, a ideia é o seguinte: como a gente viu aí, tem vários números e são muitos fatores envolvidos. Então eu posso usar esse número para acusar alguém, no sentido de, ó, você não está jogando bem. Eu posso usar o número para exaltar alguém. Então, olha só que beleza. Mas como a gente viu, são várias coisas, são muitas coisas que eu posso olhar ali. Então eu preciso entender o que são essas coisas para poder escolher como é que eu vou argumentar. Não adianta eu falar para o cara assim, ó, ah, você acertou 50%. Ok, mas quantas bolas você arremessou? Duas. Então tá. Então eu fiquei muito mais tempo em quadra, eu chutei 20 bolas, eu arremessei 20 bolas. É meio injusto você falar, você que ficou 2 minutos, falar que você é melhor que eu, porque você teve um aproveitamento maior. Então, tem que conseguir entender esses dados. Não é só produzir a informação. Eu tenho que conseguir entender para poder usar isso aí a meu favor. De novo, usando o Covid. O prefeito de São José falou, fez uma coisa lá, falando da abertura gradual, etc e tal. Ele usou os dados, ele aproveitou, ele mostrou. Mas isso daí a gente tem que aprender a ler os dois lados. Tem que aprender a ver que existem outras possibilidades. Tem um filme nacional muito bom, chama Tropa de Elite, que inclusive retrata cenas disso daí. Por exemplo, quando o cara vai fazer a ficha criminal lá e o comandante fala, mas e essa ficha criminal? Tem muita gente que morreu aqui na minha área, vamos dizer assim, isso aqui está errado. E aí eles mostram um esquema que eles têm lá, que é tipo, ó, o cara tá morto aqui na minha área, eu pego os corpos, jogo na área de outra região, assim, de outra delegacia, e aí, ó, pronto, ó, na minha área não morreu ninguém, morreu tudo na outra área lá. Então, tem toda essa manipulação aí, tem todas essas coisas que a gente precisa entender muito bem antes de sair falando, cuspindo o número, vomitando o número, só para dizer que eu fiz uma análise estatística daquilo lá. Um outro fator importante é que eu tenho muita informação. Só para vocês terem uma ideia, no site da NBA, quando tem um glossário para explicar o que são essas coisinhas todas, são 280 verbetes, vamos dizer assim, são 280
tópicos que eles colocam lá. Alguns são tipo a envergadura, que é a distância de uma mão até a outra quando o cara está com os braços abertos. Então, os caras medem isso também no jogador e tal. Não entra na estatística de jogo, mas entra lá no glossário deles. Então, não é tudo, não são 280 índices que eles medem, mas eles têm muita coisa. Então, se você tiver disposto, convido você a dar uma olhada no site da NBA, vai ver que os caras têm muita coisa lá, tem bastante informação, e aí você acaba conhecendo um pouquinho melhor de como essas coisas funcionam e depois pode usar isso aí para você no seu dia a dia. Essa é a ideia da disciplina, como eu sei que vocês não vão trabalhar com basquete, mas fazer com que vocês consigam aplicar isso no dia a dia. Então você, professor, você quer fazer uma pesquisa, você quer contar alguma coisa, fazer uma coisa quantitativa, na sua aula com os seus alunos, você precisa entender muito bem o que você quer para conseguir produzir esses dados do jeito que você quer que eles respondam a sua pergunta. Cuidado, não vai também querer que ele responda a sua pergunta do jeito que você quer a resposta, ok? Isso aí é outra coisa. Você também está falseando o resultado. Mas saber fazer a pergunta é fundamental para você ter a boa resposta. Então eu preciso disso daí. Eu preciso compreender esse processo para fazer isso daí acontecer. Para terminar, além de ter toda essa riqueza de detalhes, de proporcionar toda essa riqueza para as equipes poderem trabalhar, quando a gente pensa, por exemplo, numa equipe de basquete que o pessoal fala de head coach, que é o técnico cabeça, quer dizer que esse cara é a cabeça de um grupo, tem todo um outro tem vários outros profissionais que trabalham junto com ele. Então tem o profissional que ajuda o ataque da equipe, tem o profissional que ajuda a defesa da equipe, tem o profissional que ajuda a parte de força da equipe, a parte de resistência, sei lá. Estou pensando aqui um monte de coisa e tem o técnico que é o cabeça que junta tudo isso daí, que é o técnico principal. Então é muita informação e aí cada um pode trabalhar com a que preferir para depois juntar tudo isso daí e ter um bom desempenho da equipe. Além disso, quando essa informação é passada para a imprensa, por exemplo, eu tenho uma produção de conteúdo muito grande. Então, para quem está transmitindo o jogo, eles vão poder falar: olha só, o tal jogador hoje está com um aproveitamento ótimo dos arremessos, ele arremessou 7 vezes, acertou 6. Aí o outro vai falar: pô, o outro jogador em compensação está muito ruim. E eles usam muito isso dentro da quadra e também fora. Só dando um exemplo de dentro da quadra que eu lembrei agora, lembra que eu falei para vocês do técnico que percebeu que tinha um jogador que arremessava muito mal o lance livre e ficava em cima dele o tempo todo para fazer falta para ele fazer o lance livre? Então, o cara foi olhar isso aí, ele pegou a estatística e falou: meu, esse cara é ruim de lance livre, vamos fazer falta nele toda hora. E ele ganhou o jogo assim. Aquilo que eu falei para vocês, quando a gente está falando do esporte nesse sentido, a ideia é entende o jogo para poder ganhar. O Júlio Garganta fala isso. A tática é compreender o jogo. A partir do momento que você entende o jogo, você cria maneiras para ganhar. Mas você só pode fazer isso a partir do momento que você entendeu. Se você não entendeu, não adianta nada você saber todos os fundamentos se você não captou ainda qual é a essência da coisa. Tudo bem, pessoal? O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam algum jogo de basquete. Se você não tem muita vivência, aproveita a quarentena aí. Tem jogo no YouTube, tem um monte de coisa. Tem a série de basquetebol aí para quem gosta mais. Então, conteúdo não falta, ok? Vejam essas coisas aí. Se tiver alguma dúvida, manda um recadinho lá. E como sempre, deixa o like, se inscreve no canal e tal, aquela coisa de youtuber que, deixa quieto, vai. Beleza. Tudo bem, pessoal? Então, boa semana para todos vocês e até a próxima.